e o melhor ainda está por vir. Feliz 2025. A graça e a paz. Amém? Eu vou deixar a palavra para falar em janeiro, tá bom? Ninguém nem está curioso, ó, só uns dois só que acharam ruim. A gente falar de coisas materiais é aquilo que o pastor Sérgio falou, né? Não é a coisa em si, mas o agir de Deus. Em maio, eu encasquetei, que eu achei o Citroën bonitinho, eu falei, eu queria comprar um carro desse. Aí a Débora falou, de novo, lá vai ele falar em vender carro de novo. Porque ela me conhece, né? Até que eu sosseguei com aquele Stepway, mas não dá um ano, eu já fico, não quero mais esse carro, quero outro. E aí eu comprei o Citroën. E aí acontece que o irmão Valdir e a Vera estavam com o Honda vendendo. Falei, rapaz, se eu soubesse que estava vendendo esse carro, eu tinha comprado esse. Ele falou, você pode comprar ainda. Eu falei, agora eu não posso mais, porque eu já comprei o outro. Ele falou, não, mas vende esse. Eu falei, mas vender o carro demora quanto tempo? Um mês? Ele falou, não, demora 2, demora até 4. Toma o carro, leva o carro embora. Eu falei, não, mas não é assim, tem que pagar. Não, 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 leva o carro embora, depois você arrumar o dinheiro, você paga. Quando você vendeu o outro. Aí eu pus o carro para vender, orando, orando, orando. E o carro parado lá na agência. E a Débora virou para mim um dia e falou, amor, eu tive uma visão, eu vi teia de aranha em cima do carro. Falei, bem, então tem que tirar a teia, por que você não tirou? Né? Aí no dia seguinte eu troquei o carro de agência, cheguei para o rapaz lá e falei, olha, eu queria deixar o carro em consignação aí, ou se você quiser comprar, ele falou, eu compro. Eu dou tanto. Eu falei, seu, pode levar o carro embora. Ele me deu 3 mil abaixo do que eu estava deixando em consignação, só que 3 mil eu ia pagar de IPVA agora em janeiro. Eu falei, é seu, pode levar embora. Catei o dinheiro, falei, mãe, já vendi o carro, está aqui o seu dinheiro. Glória a Deus. Né? Mas eu fiquei feliz, contente com o meu carrinho, né? Para mim ele é um carrão. E eu fiquei contente. É uma bênção material, é difícil a gente contar isso na igreja, né? Mas é Deus fazendo, né? É Deus fazendo. E nenhum de nós merece nada daquilo que aconteceu aqui. Nem, você não merece, eu também não mereço. Mas Deus é gracioso, cheio de graça. Ele é amor. Amém? Palavra de Deus. Deixa eu falar logo aquilo que Deus falou para mim, né? Vocês estão tudo curiosos, né? O que será que Deus tem para nós? O pastor Eudivão outro dia falou, pastor, fala aí para mim, eu não vou estar lá no culto. Eu falei, eu não falei nem para a Débora e nem para o Guilherme, nem eles sabem. Ninguém sabe, só eu e Deus, e agora eu vou falar para você. Eu orei a Deus e disse para o Guilherme, Guilherme, eu tenho medo dessas coisas, medo de medo mesmo, não é temor, não, é medo. Porque isso é uma coisa muito séria, nós estamos lidando com pessoas, com corações, com confiança. E eu orei a Deus e Deus me falou, guarda aí, anota aí. A fé que conquista. Quem é espiritual, entenda. Ponto. Tenha fé, exclamação. Entendeu? Vou repetir. A fé que conquista. Quem é espiritual, que entenda. Ponto. Tenha fé, exclamação. É a palavra que Deus está dando sobre a Igreja Batista Luz para as Nações para 2025. Amém? Eu tenho medo dessas coisas, porque aí fora a gente vê na televisão, esse é o ano não sei o que lá, o ano de Manassés, o ano de não sei o que lá, isso é tudo palhaçada.
Fica lá um monte, aí você dá o seu dinheiro, eles roubam o seu dinheiro, enganam você. Eu não estou pedindo o seu dinheiro, você não vai ter que pagar, vai ter que pegar envelope algum, nada disso. Só que Deus me disse que é um ano de fé e uma fé para conquistar. Quem é espiritual, entenda, tenha fé, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fé fala de vez em quando, coisas que não são possíveis do ponto de vista natural. Então, quando você lembrar e passar por isso, lembre da palavra que Deus está dando hoje, no dia 31. Amém? Glória a Deus. E falando sobre fé, onde a gente vai ler? Hebreus 11, o quê? 1. Hebreus 11, 1. Ele vai colocar ali. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem ou que não se veem. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que a gente não consegue ver. Vamos orar. Pai, eu exalto o teu nome, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Te louvo, meu Deus amado, porque o Senhor deu esta palavra de vitória para 2024, e muitos irmãos, meu Deus amado, receberam vitórias, Senhor, meu Pai amado, e nós deixamos claro aqui que estaria um tempo de vitória sobre a igreja, e alguns irmãos receberiam vitórias, e o Senhor fez isso, meu Pai amado, e nós te louvamos. Senhor, meu Pai amado, que esta fé, que é a fé bíblica, ela possa também, meu Deus amado, trazer à luz as coisas do Espírito, um novo tempo, meu Deus amado, de bênçãos, de crescimento na igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós recebemos na igreja muitas pessoas ao longo de 2024. Quem chegou aqui nesta igreja em 2024? Está ali, família Junqueira, pastor Isaac, o Igor, a Lília, está lá o Anderson e a Carol, o Lucas e a namorada. A namorada nós já estamos tomando, que é daqui também, né? Outras pessoas, está ali a Bajou, né, que chegou também este ano. O caso da Bajou, você já viu aquele homem na Bíblia, que ele foi perdoado, que ele tinha uma dívida impagável? Ele tinha que ter umas 3 ou 4 ou 20 vidas para pagar. Você já leu isso lá, né? Para você ter uma ideia, isso que ela contou aqui, ela precisaria viver mais uns 400 anos ou 500 para poder pagar isso, tá? E tendo muita entrada financeira para poder quitar isso em 500 anos. Então, isso é a ação de Deus. Isso é impossível. E o nosso Deus é Deus dos impossíveis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vidas que chegaram aqui na igreja, arrebentadas, maltratadas, decepcionadas, quebradas com a igreja, mas o Senhor Jesus tratou. Glória a Deus. Tem também, né, além do pastor Eudivan, com a sua esposa, a irmã Claudineia, tem o irmão André, com a irmã Patrícia, a Tabata e o Nilson. E quem mais? O Robson, né, está chegando aí também, né, para a membresia. Então, oi? Luciana. Ah, ela chegou, mas já foi. Já foi. Com a perda do irmão lá no Maranhão,
ela sentiu por bem voltar para o Maranhão, né, para estar junto ali dos seus familiares, né? Então ela passou, foi uma passada rápida e ela nos abençoou e nós conseguimos também abençoá-la, né? Isso foi alegria para nós. Mas enfim, a palavra da pregação de hoje, esta palavra aqui de Hebreus, quando a gente olha esta palavra fé, ela tem alguns significados, quando a gente olha ela para o texto original, que está no grego. A palavra pistes é a palavra fé, que transmite uma sensação de confiança, segurança e certeza. Isso é o que significa a palavra fé. Quando alguém fala assim, olha, eu tive fé na santa tal, na Aparecida, eu fiz uma promessa, eu fui até a Aparecida, e eu tive fé e alcancei. Isso não é fé bíblica. Porque a fé bíblica, ela é direcionada sempre, em 100% dos casos, sempre, para Deus. Fé, na Bíblia, esta palavra fé, ela não será de modo algum direcionada para uma entidade idólatra, nunca. Porque a fé, ela vem da Bíblia. O que as pessoas podem ter é uma crença, uma crendice, mas não é a fé bíblica. Esta fé bíblica, ela sempre, 100% dos casos, sempre, será direcionada a Deus, sempre. Não tem fé em outra coisa. Sempre para Deus. No contexto aqui dessa carta aos Hebreus, fé é uma confiança profunda em Deus e nas suas promessas. Promessas de Deus. Você teve promessa aí? Esse ano foi um ano de eleição, não é? E alguns políticos prometeram alguma coisa. Alguém recebeu alguma promessa de político aí? Aqui na igreja a gente é sempre cerceado, né? Sempre é namorado, né? Tivemos aí uma campanha de creme dental. Falei para os irmãos, ó, esse negócio acaba no dia 15. E depois do dia 15, irmãos, meu estoque de pasta... Quem já acabou o estoque de pasta e escova lá em casa? Pois é, né? O negócio só durou até as eleições. A gente já sabia disso, eu avisei a igreja. E aí depois eu coloquei no grupo, ei, cadê as pastas? A resposta também não veio até hoje. Aí eu já saí do grupo, porque eu falei, isso aí não vai render mais nada. Confiar em pessoas é sempre uma coisa que a gente tem que, como diz o mineiro, né, um pé na frente, outro atrás, para a gente não perder o equilíbrio. Mas quando a gente fala de fé em Deus, aí a situação muda. A situação muda. A fé é a base para se viver uma vida ancorada na certeza do caráter de Deus e de sua palavra. Porque ele disse, eu, o Senhor Deus, não mudo. Eu, o Senhor Deus, não mudo. Pessoas trocam de ideia. Olha, eu prometi, mas sabe, é que eu tive um contratempo, não foi tudo aquilo que eu esperava. Este capítulo 11 de Hebreus é a narrativa de como os homens e mulheres do Antigo Testamento pautaram a vida em grandes demonstrações de fé em Deus. Este capítulo 11, ele vai narrar um monte de gente. Homens, vai narrar a vida da pastora, né? Da juíza de Israel. Como é que era o nome da juíza? Débora, o nome da minha esposa, né? Débora, para quem não sabe o significado de Débora? Débora significa juíza,
abelha ou trabalhadeira. Abelha trabalhadeira. E eu dou graças a Deus porque Deus me deu uma abelhinha, né? A abelha coleta o mel. E como disse o Cláudio Duarte, né? A abelha também tem ferrão. E de vez em quando põe. Mas essa eu só peguei a parte do mel até hoje, né? Glória a Deus, aleluia, amém? Fica aí a dica aí para as esposas aí, né? Que vocês sejam também meles na vida dos seus maridos e não a parte do ferrão. Amém, mulheres? Posso ouvir um amém? Amém, mulheres? Tem gente que nem dá amém. Deus tenha misericórdia da sua vida, Evanito. Esses homens e mulheres, eles confiaram em meio aos improváveis. A fé, ela trabalha acima deste campo do natural, ela trabalha no campo da impossibilidade. Você quer ver uma impossibilidade? Uma mulher estéril, que já passou no momento lá da, como é que chama? Esqueci agora, me deu branco. Menopausa. Uma mulher estéril que já passou o momento da menopausa vai dar à luz. Isso é possível do ponto de vista natural, científico? Não é não, não é não. Quem foi essa mulher? Sara. Já era tiazinha, né? Já estava velhinha. E ela deu à luz. Deu à luz. Ela até deu risada. E aí o nome do menino ficou Riso, né? Porque Isaac significa riso, né? Ela riu. Engraçado que Abraão também riu. E eu falei, mas por que só Sara tomou o puxão de orelha? E aí eu fui estudar esse negócio. Sara riu porque ela duvidou. Eu falei, conversa fiada, uma velha que nem eu, já da menopausa, vai dar à luz. Que conversa é essa? Ela deu risada. E Abraão riu. Mas Abraão riu de alegria. Porque ele sabia que Deus podia fazer. Abraão é um exemplo. Abraão viu Jesus. Porque Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu Jesus. Isso é um negócio tremendo. Lá no livro do Gênesis, Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Ele sorriu. Que nós tenhamos vários sorrisos ao longo deste 25. Crendo no invisível. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção, a prova dos fatos que a gente não vê. Não vê. Mas nós estamos orando e nós vamos receber pela fé aquilo que nós pedimos diante de Deus. Glória a Deus. No versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quando eu li esse negócio, pela fé entendemos, fé é um negócio acima de compreensão. Mas quando o escritor aos Hebreus, ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, esta fé, ela sai deste campo sobrenatural, desce ao nível da mente, e a mente agora consegue entender. E Deus tem feito coisas assim. Porque quando vocês orarem, quando nós temos orado, clamando a Deus por vitórias, clamando a Deus por coisas que aos nossos olhos estão difíceis e até improváveis, impossíveis,
e elas acontecem, aí a gente entende que Deus é o Deus que faz as coisas que nós não entendemos e que depois traz a compreensão. Esse jogo de palavras é um negócio que até o jogo de palavras fica uma coisa meio estranha. E Deus faz coisas tremendas, sobrenaturais. Aleluia. Então nós precisamos nos agarrar no sobrenatural. Quem vai fazer o sobrenatural, igreja? É Deus, não é você. Não é você, não é quem está do teu lado. É Deus que vai fazer o sobrenatural. Então tenha paz, tenha esperança, tenha paciência. Porque a paciência é a virtude do crente. Pensa no indivíduo que tem que ter paciência, crente. Não é verdade? Porque Deus nos leva, às vezes, ao limite, como levou a irmã, né? No dia 31, 14h. Deus permite coisas acontecer. Para quê? Por quê? Para dizer, descansa na minha mão e deixa eu controlar a sua vida. Deixa eu trabalhar no meu tempo. Pessoas afoitas, desesperadas, impacientes, estão querendo que as coisas aconteçam no tempo, no seu tempo. Mas Deus está dizendo que o tempo é dele, ele tem o controle nas mãos dele. Aprenda a andar na confiança das mãos do Senhor, que estão cheias de bênção. Pastor Anésio, da comunidade Carisma, há muitos anos a gente andava junto, e ele falou o seguinte, as pessoas falam assim, né? Oh, porque Deus vai pôr a mão na tua vida, hein? Toma cuidado, Deus vai pôr a mão na tua vida. Ele falou, pastor, que Deus coloque a mão na minha vida, porque a mão de Deus é cheia de bênção, a mão de Deus é carregada de bênção. O problema é se Deus tirar a mão. Se Deus tirar a mão da minha cabeça e da tua cabeça, aí você vai ver que a situação vai ficar triste. Lá no Antigo Testamento, essa palavra foi até mudada, né? Por causa do pecado do povo, Deus disse assim, conhecereis o meu apartamento. Aí a pessoa não tem muita afinidade, né? Com o texto, ela vai falar assim, ué, mas Deus tem um apartamento? Aí as novas versões da Bíblia mudaram. E vocês vão conhecer o meu afastamento, de que é de apartar. Não é de apartamento, casa, é de apartar-se. Mas quando nós andamos na presença de Deus, Deus não se aparta de nós. Pela fé entendemos. A fé que estava além da compreensão e da explicação, agora passou para o nível do entendimento. Para a mente que não entendia, agora houve compreensão. Primeiro, fé. Depois, entender. Eu frisei isso aqui para falar para você. Primeiro, fé. Depois, entender. Tem uns crentes que vivem querendo inverter o processo. Eu queria entender, eu não estou entendendo. Fica quieto, você não vai entender mesmo. Tenha fé. Primeiro creia. Depois você vai entender. Primeiro creia. O crer é um negócio de olho fechado. A fé é a certeza das coisas que a gente espera e não vê. Como é que você vai entender aquilo que você não vê? Mas confia no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Entendeu isso? Confia no Senhor. Primeiro fé, depois você entende. Coloca aí para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem. Se você é um crente carnal, meu amigo, você não vai entender nunca. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ou na versão revista e corrigida diz assim: o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido, ou de ninguém é julgado. As coisas espirituais, guarda isso na tua mente, se discernem espiritualmente. Se você não é um homem ou uma mulher espiritual e está tentando entender as coisas, você está perdendo o seu tempo. Primeiro seja espiritual, depois você vai compreender, e aí você vai discernir. Discernir é dom do Espírito Santo. Discernir não é uma condição para qualquer pessoa que gosta de igreja. Discernir é condição do Espírito no coração do crente que busca a Deus. Uma vez, Débora e eu demos carona para uma senhora, crente, domingueira. Ela só vinha na igreja de domingo. E eu no carro, né, eu sou falante, às vezes eu esqueço que tem um carona no carro. E eu falei assim: ô Débora, esse negócio de crente domingueiro, ô criatura trabalhosa, crente domingueiro. Aí ela não tinha como cutucar, mas eu tinha que olhar uma hora pelo retrovisor, eu olhei e falei: ih, dei bola fora. Tinha uma domingueira dentro do meu carro. O que eu quero dizer com isso? O típico crente domingueiro, ele não tem compromisso com Deus. Ele mostra a cara para não ser cobrado. Ele é um religioso, é um amigo, um amante da religião, alguma coisa do gênero. Então ele aparece no domingo, né, de preferência à noite, porque não vai perder tempo com escola bíblica, né? Ele vai aparecer no domingão à noite, bater o cartão dele lá. Hoje em dia já é a digital, ou os olhos mesmo, a face, né? Para essa nomenclatura aí, que ela é pejorativa, ela não é legal, a parte do discernimento, ela já ficou comprometida, ela já está comprometida. Porque ele não tem profundidade nas coisas de Deus. E eu vou dizer para você, se você quer compreender e discernir as coisas espirituais, você precisa ter profundidade nas coisas de Deus. Pessoas superficiais nadarão sempre na superfície, ficarão sempre na superfície, não conhecerão as coisas mais profundas, maiores segredos do Espírito Santo. Elas não vão entender. E elas vão dizer que são loucura. E a palavra da cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1,18. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse negócio de crente é coisa de louco. E é mesmo, e é mesmo. Só loucos por amor a Cristo que se adentram, que mergulham de cabeça numa fé sobrenatural e que vão entender essas coisas. O que é espiritual discerne bem tudo. Quem não é espiritual briga, reclama e murmura e está sempre batendo em ferro frio. Estes homens aqui, ou estas mulheres também, vai citar Débora, vai citar Raabe, eles contraditavam as demais pessoas. Porque a vida deles era uma contradição. Todo mundo dizendo, isso aí não vai dar certo. E ele vai lá e faz e dá certo. Mas será que existe esse tipo de crente na igreja, que vê as coisas e fala, isso aí não dá certo? Será que tem? Irmãos, era uma luta na Igreja Batista Moriá.
tudo que a gente queria fazer. Tinha um irmãozinho lá e falava, mas isso é difícil, isso aqui não dá certo, isso precisa disso, precisa daquilo. Uma vez nós queríamos fazer um culto ao ar livre lá na Cidade das Flores, alugar um caminhão e fazer um culto. Ele falou assim, mas você vai alugar isso aí com que dinheiro? Eu falei, Deus vai prover. E aí ele fez corpo mole, ele era da parte do som e ele não quis ajudar. Eu falei, não tem problema, eu vou procurar quem tem. Procurei quem tem, arrumei o som. Depois que eu arrumei o som, depois que eu arrumei o caminhão que ia ser o palanque, ele falou assim, e se chover? Era sexta-feira e estava ameaçando chuva, a previsão era de chuva. Eu falei, misericórdia. Eu falei, não vai chover em nome de Jesus. Eu garanti para ele que não ia chover. Mas a previsão do tempo estava para chuva. Eu falei, você é um homem do diabo, só fala tudo contrário, para ele nada dá certo, nada pode. Eu já consegui o som, já consegui o caminhão, agora ele está colocando mau agouro no tempo que vai chover. Eu falei, não vai chover em nome de Jesus. Ele falou, como é quem te garante? Eu falei, Deus me garante, não vai chover. E bati o pé e não vai chover. E vocês sabem, com esse negócio de chuva, eu tenho dezenas de experiências que eu falo, Deus, não deixa chover hoje. Ele não deixa chover. Senhor, manda a chuva hoje. Ele manda a chuva. Eu tenho esse negócio com Deus, sou eu e Deus. E aí chegou o domingo, o culto ao ar livre seria à tarde, depois da EBD, depois do almoço. O céu toldou, isso é bonito, né? O céu toldar, o céu enegreceu. Eu falei, Senhor, não vai chover, não vai chover. Porque esse Tobias e esse Sambalate, que tudo é negativo, que tudo se levanta contra, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Não choveu. Porque Deus honra a fé do crente. Deus faz coisas na contramão. Vem contraditar a lógica humana. Deus, guarda isso, meu querido irmão. Guarda esta pregação de hoje para 2025. Deus vai fazer coisas na vida de algumas pessoas, poucas pessoas, guarda isso, poucas pessoas, que vai contraditar a lógica. Depois, no final, no dia 31, você conta o testemunho. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Bastante. Glória a Deus. Andar pela fé, às vezes, é andar na contramão. Veja Noé. Faz um barco, Noé. Fazer barco no seco. No meio do mato. Vai chover. O que é chuva? Não existia chuva, irmãos. Nunca tinha chovido no planeta Terra. O planeta Terra era regado pelo orvalho, subproduto da evaporação. De madrugada caiu o orvalho, regava a terra. Só que agora Deus fala para Noé, Noé, fala para o povo que vai chover. 120 anos pregando e construindo um barco no meio do seco. Quem acreditou? 8 pessoas. Ele mais 7. Só isso. Mais ninguém. O restante morreu tudo. Veja as muralhas de Jericó. Muralha de Jericó, para você ter uma ideia, ela tinha 3 metros de largura. Esse banco, ele tem 2,40. A muralha de Jericó era mais larga do que esse banco. E dava para fazer casa em cima do muro, porque Raabe morava em cima do muro. Como é que o muro caiu? Com o grito. Toque as trombetas de carneiro, que era o tal do chofar, e grita. E as muralhas? Você já viu um negócio desse? Eu já vi vídeo de mulheres cantando agudo, e estourar uma taça de cristal. Mas eu nunca vi um vídeo de gente gritando e derrubando o muro.
Nunca vi. Muralhas caindo. Deus faz isso. Faz um menino adolescente derrubar um gigante de 3 metros e algumas coisas ainda. Se 3 metros já não bastasse, né? Faz um menino inexperiente, de guerra, sem capacete, sem escudo, sem espada, munido de fé, derrubar um gigante. A nossa fé é a munição que nós precisamos. A nossa fé. Diz o versículo 34 deste texto aqui, do capítulo 11. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Guarda isso. Porque a Bíblia diz, digo fraco, eu sou. Não é digo fraco, eu sou fraco. É digo fraco, eu sou forte. Da fraqueza eles tiraram força. Por que da fraqueza tirar força? Porque depende de Deus, e aí vem a força de Deus. Hebreus 10, 38 diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não sei como você é nas suas pequenas tarefas, se você desiste com facilidade, ou se você nas suas pequenas tarefas encara e vai para cima. Outro dia, numa coisa boba lá em casa, o Guilherme e eu fomos amarrar um cacho de banana, e aí a corda era pequena. Ele falou, pai, mas como é que você vai amarrar esse negócio aí? Eu falei, eu vou amarrar em nome de Jesus. Segura o negócio aí que a corda é pequena, mas vai sair amarrado. E amarrou e está lá pendurado, o cacho de banana. Porque mineiro, né, tem mania de pendurar os cachos. Pendura lá até o trem amadurecer. E na paciência, viu? Que tinha uma irmãzinha, uma vez que eu dei banana verde para ela, ela guardou na gaveta do fogão. Não, porque tem que madurar. Eu falei, mas que pressa é essa? Está morrendo de fome? Deixa a banana, um dia ela madura, mulher. Enquanto isso, você come outra coisa. Compra na quitanda. Aí ela guardou a banana na gaveta do fogão. Já sabe o que aconteceu, né? Ligou o forno. Não comeu a banana. Perdeu. E aí, por outro lado, tem muito crente que é assim, né? Apressado. E aí você não pega nem cru, nem de jeito nenhum. Você vai perder. Se nas pequenas tarefas você já desiste, no campo da fé, uma vez, uma jovem estava com um problema no casamento, e eu falei para ela, você precisa fazer uma campanha de jejum e consagração. Ela falou, esquece que eu não vou fazer isso nunca. Eu vou perder o marido. Como? Não faço isso não. Tá bom, né? Eu não tenho marido mesmo, eu sou casado, eu não tenho nada com isso. Eu tenho as minhas lutas e eu tenho um Deus. E nós precisamos recorrer a esse Deus sempre. Aleluia. Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você quer alegrar o coração de Deus? Tenha fé nele. E ter fé é acreditar no invisível, esperar o invisível. Você quer agradar a Deus? Age dessa maneira. O 10:39, e eu já estou partindo para a conclusão, que ainda tem louvor hoje ainda, né? Ainda tem louvor e a oração. Hebreus 10:39, olha as verdades que contém este versículo.
Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem ou que recuam para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando eu estava lendo isso agora à tarde, eu falei, gente, que coisa tremenda. Nós não somos desse povo que recua. Nós somos da fé. Para quê? Para a conservação da alma. A fé está acima destas coisas. A fé está acima da alma. A alma é psique, é compreensão, é o natural. Quando nós andamos no campo da fé, a alma é conservada. Porque a alma que não consegue esperar em Deus, ela desespera. Ela é ansiosa, ela é perturbada, ela é agitada. Não que eu estou dizendo que a tua ansiedade, tá? Isso aí já é quase que faz parte do ser humano. Mas eu estou dizendo aquela coisa exagerada. Esta alma não conservada, não trabalhada pela fé, ela é esta coisa lotada de ansiedade. Ela não consegue esperar. Ela só trabalha no campo do natural e aquilo que não dá, não deu mesmo e esquece, porque esse negócio de crer, isso é coisa de doido. Mas a fé é aquilo que agrada a Deus. Você é daquele que retrocede ou daquele que avança? Quem é daquele que avança aí, levanta a mão. Quem é dos que retrocede aí, levanta a mão. Ah, não tem ninguém, né? Vamos avançar, vamos avançar. Glória a Deus. Somos daqueles que avançam, que prosseguem para a conservação da alma. Em nome de Jesus. O que você espera de Deus para esse 2025? Coisas grandes em Deus. Eu espero uma igreja maior. Nós ganhamos pessoas para Cristo. Pessoas se agregaram a essa igreja. E nós queremos mais pessoas conquistadas para Cristo. Não é para nós, não. Nós não estamos aqui competindo com a igreja de ninguém. Nós queremos ver o céu cheio e o inferno sendo saqueado em nome de Jesus. Ficar firme no Senhor, tenha propósito, tenha compromisso com Deus e com a igreja. Tenha compromisso, viu? Seja comprometido. Um irmão passou uma mensagem para mim, ele é de outra igreja. Ele falou assim, pastor, que horas vai ser o culto na tua igreja? Que ele sabe que a gente não negocia. Falei, vai ser às 10. Ele falou, olha, eu estou com muito trabalho, minha família e eu temos plano de ir na tua igreja, porque as outras, muitas, já não tem mais culto da virada. Este é o retrato de muitas igrejas. O povo tem coisas mais interessantes, né? Encher a cara de comida. Os crentes não bebem, né? Mas vão encher a cara de comida. Eles têm outros compromissos melhores do que a igreja. Aí quando dá dor de barriga em janeiro, porque vai dar, aí eles começam, oh, meu Deus. Não, não é meu Deus. Vai lá na casa do parente que você comeu e fala para ele, me ajuda, meu parente. Tenha fé, compromisso com Deus. Comprometeu-se com Deus? Meu querido, deixa eu ver o canivete, você tem compromisso com Deus. Seja um homem de palavra, uma mulher de palavra. Prime pelas coisas de Deus em nome de Jesus. Amém?